amigos da TV Nova Luz, demais redes associadas, nós estamos novamente reunidos, eu, Rosália, Soninha, para conversarmos, darmos continuidade aos estudos que temos feito sobre o suicídio e a melhor forma de nós prevenirmos essa doença, porque, como nós já concluímos, é uma doença o suicídio. Então, estamos entrando no ar do viver e transformar. Então, meus amigos, é muito difícil para nós concluirmos que temos ainda um suicídio quase que de hora em hora. Segundo as estatísticas, a cada 46 minutos, uma pessoa sai da vida na Terra pelas portas do suicídio. Sai da vida na Terra, porque a vida não vai acabar nunca. Nós somos imortais. E é importante que a gente repita muito isso e que esse tema suicídio seja muito falado. E nesse mês de setembro, que é considerado o mês amarelo, é um mês que todos nós vamos esgotar esse tema para que a gente consiga realmente prevenir esse ato, né? Que se consuma esse ato, que os nossos irmãos saiam da vida dessa forma, saiam da vida na Terra. Então, nós sempre começamos com a música da Rosália, que traz assim uma inspiração para debatermos sobre esse assunto. Olá a todos, a música de hoje é Ora e Confia, de Alexandre Amorim. Vê, irmão, que cintilam lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintilam lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. De qual luz você fala, Rosália? Que luz tão, que vem, né, revigorar. Tão bonita, né? A oração, a confiança em Deus, como diz o Alexandre Amorim, elas podem nos defender, né, dessas influências, né? Como o programa tão bem está expondo no seu início, né? De que forma será que nós somos, né, influenciados a cometer? E de fato sim, né? O Livro dos Espíritos, ele nos alerta que nós somos muito mais influenciados do que nós podemos imaginar, né? Então nós estamos sempre um canal aberto, né? Mas depende de nós
para qual lado, né? Que canal a gente realmente vai conectar. E realmente, quando a gente está no momento de melancolia, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de solidão, é aí que a gente vai atraindo esses amiguinhos para perto de nós, né? Nem sempre, meus amigos, são inimigos milenares, né? Como muitas vezes nós podemos pensar. Um espírito que nos quer mal, que quer se vingar de nós. Pode ser espíritos familiarizados com o nosso estado mental. Né? Quando eu abri o programa, esqueci de dizer o tema, por isso que a Rosália entrou, vocês devem estar pensando assim, ó, de que elas estão falando, né? É porque o nosso tema é se o suicídio pode ter um envolvimento da dimensão espiritual invisível, dos obsessores, o que nós chamamos no espiritismo de obsessores. Sim. Então, vocês desculpem que eu devia ter feito isso na chamada, né? E ela falou muito bem que a gente, como diz na questão 459, eu até decorei que essa questão assim, me inquietou muito quando eu li que Kardec pergunta aos espíritos, influencia os espíritos nos nossos pensamentos e atos, até decorei. E os espíritos respondem, influenciam tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, olha que forte que é isso, né, Rosália? Muito né, Soninha? forte. Que forte você saber que os espíritos influenciam a nossa vida de uma tal ordem que de ordinário a gente não tem consciência que eles estão nos dirigindo. Aí a pergunta é, num ato supremo desse de sair da morte, sair da vida pelas portas do suicídio, teriam espíritos influenciando aí? A gente não pode garantir que teria, né? Cada caso de suicídio é um caso de suicídio. Então, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, a hora que você estiver nos assistindo, né? É interessante porque a Rosália falou uma coisa interessante, que é o nosso estado mental, né, nosso estado emocional, atrai muitas vezes espíritos que nem nos conhecem. Em reuniões mediúnicas, a gente às vezes conversa com espíritos que diz assim, mas por que você está fazendo isso, meu irmão, com ele? Não, porque ele nem conheço. Não tem nada contra ele. Mas gostei da ideia dele. Dele estar ali fazendo isso. Então, da mesma forma que por conta das drogas, do álcool, e às vezes também por conta do nosso pensamento. Né? Isso é um dado muito interessante. Isso atrai espírito. Outras vezes, não, nós nem estamos no estado mental depressivo para baixo, mas a maneira como nós nos comportamos é muito interessante. Se eu sou uma pessoa autoritária, eu vou atrair espíritos que, no passado, muitas vezes, sofreram pelo meu autoritarismo. Então, quando eles percebem que eu, apesar de estar reencarnando, porque o que é a nova encarnação? Senão uma oportunidade de fazermos a nossa reforma íntima e nos melhorarmos. Então, percebe, eu tenho um amigo que diz uma coisa muito interessante, que o obsessor, ele nem tem trabalho com a gente. Ele simplesmente chega perto e começa a falar o A, E, I, O, U. Então, vou pedir licença ao Milton Menezes para falar o que ele sempre repete, né? Que o obsessor, ele chega e diz assim, Então é isso, gente. Então a gente precisa, sim, cada vez mais prestar atenção se a gente está mudando, se a gente está fazendo tudo para melhorar, se eu ainda sou aquela pessoa prepotente, se eu ainda sou... Porque a Leila tem a ideia da amiga que você disse, mas quem vai lavar meus tênis? Quem vai lavar meu tênis? Depois você conta, que é muito interessante. Né? Então, a gente precisa mudar para não atrair isso. Porque, muitas vezes, as ideias que vão chegando à nossa cabeça nem tem a ver com aquilo que eu penso. De repente, surge uma ideia do nada. Né? De você estar num lugar, por exemplo, você está num penhasco, olhando ali, ou está no alto do edifício, numa janela, numa varanda, e você ouve aquela voz de dizer para se joga, né? E aí se sai você desse problema, equilíbrio, pula aí, né? Você vai pular. Então tem que ter muita atenção e buscar sempre
a melhoria interna cada vez mais, né? É verdade, meus irmãos. Nós somos, Paulo de Tarso, ele já disse isso lá atrás. Nuvens de testemunha nos acompanham. Então, assim como nós temos espíritos de todo nível evolutivo encarnado, nós temos espíritos bons, temos espíritos medianos, temos espíritos perversos. Na dimensão espiritual, temos também. E a vida tem noção de continuidade. Aqueles inimigos nossos do passado, eles nos encontram também nesta vida. Se não estão dentro da nossa família, estão aos arredores. Sim, sim. Porque eles estão nos observando, querendo um acerto de contas. Pelo nível evolutivo dele, eles querem um acerto de conta. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele traz uma advertência fundamental. Eu trouxe isso para mim, vou confessar para vocês. Eu tive muita depressão na minha mocidade. Eu tinha depressão que vinha ideias assim, a ideia que me vinha, a ideia fundamental, digamos assim, era assim: ninguém gosta de você. Ninguém gosta, nem sua família, nem seus amigos. Você é uma pessoa que não faz falta para ninguém. E aquilo me dá uma tristeza, uma depressão profunda. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Que aquela música, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é muito verdadeiro em determinada época da sua vida. Então, Emmanuel fala assim: quando uma ideia teima em se fixar, porque você manda a ideia embora, fala: gente, eu não quero pensar nisso, isso não é verdade. A minha mãe me ama, o meu pai me ama, meus amigos, mas a ideia vem. E a ideia vem, e é uma ideia tão forte, vocês não querem nem saber como é forte, que você chora, você se lamenta, você se esquiva, você não quer conversar com ninguém, você quer entrar para dentro do seu quarto, ficar quieto. Emmanuel diz: cuidado, porque essa ideia não é sua e não é verdadeira. Essa é uma ideia falsa, porque nós somos muito amados, muito, cada um de nós. Cada um de nós é uma peça dessa sinfonia de Deus, né, Rosário? Com certeza. Da enfatiza, você estava enfatiza. falando, eu lembro sempre do livro Lindos Casos de Chico Xavier com Ramiro Gama, em que há a narrativa, né, de que para cada pessoa que Chico Xavier conseguiu doutrinar os obsessores, ele herdou os obsessores dessas pessoas. Então eu imagino que no fim, né, da vida física, quantos obsessores não deviam, né? Estava atormentando o Chico, né? Mas era a companhia que ele desejava estar ao lado dele, que estava sintonizando, né? Poderia haver muitos obsessores, mas não era com os obsessores que ele estava sintonizando. Então, quando a gente ouve assim que as nossas ideias são muito nossas, mas muitas não são, também é nesse sentido da gente sintonizar, porque quando eu jogo para o universo, né, mental, né, coletivo, espiritual, muitas ideias, eu vou me aproximando de ideias parecidas com as minhas, né? E quando a gente fala em suicídio, quando a gente fala em acabar, né? Ninguém pensa conscientemente: vou acabar com a minha vida. Isso a gente também tem que conversar cientificamente, né? Você pensa em acabar com a dor. É verdade. A dor, ela está tão grande que você não consegue lidar com ela. E aí você começa, a partir da dor, você começa a gerar as emoções filhas da dor, né? Melancolia, tristeza, angústia, depressão, ansiedade. Todas essas filhinhas da dor, elas vão se aproximando de nós. O cuidado é esse, porque dizer que a gente não vai ter mais companhias, infelizmente eu não posso afirmar, porque se até Chico Xavier tinha mais companhias, né? O que a gente pode pedir, inclusive para nós mesmas, né, um exercício nosso, é de afinizar realmente com o que vai nos fazer bem, né? Porque a gente tem as nossas companhias por aí. E ainda tem uma outra coisa, né? A gente tem a oportunidade de evangelizar os nossos obsessores. Né? É verdade. Porque muitas vezes
eles estão ali e nós temos aquela força maior de não fazer aquilo que eles querem. A gente, do tipo, vai lá, bagunça com tudo, discute, grita com ele, briga, e aí você não faz. E aí, de tanto que você não faz, eles acabam pensando, porque eles são espíritos como nós, só estão sem o corpo. O mesmo exemplo que a gente dá para a criança, a gente dá também para esses irmãos que estão querendo nos desencaminhar por qualquer motivo. Então, você está com a faca e o queijo na mão, né? Com a oportunidade de ajudar. E aí, se você não entra nessa sintonia, porque também, às vezes, você não entra na sintonia de ouvir o que ele está dizendo, mas muitas pessoas, principalmente as que têm mediunidade, começam a querer discutir com o espírito, conversar com ele. E aí cria o laço, né? Porque aí você começa, não, mas não é nada disso, olha só, ou querer evangelizar, mas evangelizar mesmo. Não, não, meu irmão. Vem cá, vamos conversar, senta aqui. Bem, não é por aí, né? É simplesmente com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com a sua força, a sua escolha, né? A sua perseverança, as suas orações, né? Às vezes, a dor é tão grande, e esses espíritos vêm aproveitar, que a gente não consegue sequer fazer uma oração. É verdade. Né? E o pensamento é tudo, né? E aí a gente está falando, né, de como que a gente pode individualmente afastar esses pensamentos, né? Ainda lembrando do Chico, quando ele pede para evangelizar um espírito e pede o auxílio do irmão dele, José, ele fala para o José, se tiver muito difícil a doutrinação, dê uma surra de evangelho, né? E o Chico pedia para ele ler o evangelho, só que o irmão entendeu que era para bater no... Pegar o evangelho. E eu lembro que eu estava contando isso na mocidade, com alguns evangelizandos, e uma evangelizanda minha, Natália, que é a lutadora de Kung Fu também, e ela adorou essa passagem. E aí depois ela viveu uma situação de um amigo dela, que era também lutador de Kung Fu, falar para ela, Natália, só estou te ligando porque hoje eu estou me despedindo mesmo, não quero mais viver, hoje é o meu último dia aqui. Aí a Natália, não, tudo bem, você pode se matar, tudo bem, mas antes vamos lutar? Hoje tem aula, vamos lutar? Aí o menino, tá, vamos. E aí eles vão lutar. E ele fica tão feliz ali com a adrenalina, sabe? Com os amigos, com os golpes, porque o Kung Fu é maravilhoso, porque tem toda uma mensagem, né? A partir dos animais, seus formatos. E aí o menino ficou ali, depois do Kung Fu, a ideia foi embora. Então, assim, uma solução que eu achei genial é tirar a pessoa daquele estágio. Daquele mesmo, foco, né? E entender. Você está com vontade? Não, tudo bem, mas antes vamos fazer isso. É. Que aí você vamos cantar também, vamos cantar? que cantar é tão bom, né? Você sai, você retira do foco, né? Muitas vezes, sozinho, a gente realmente não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Quando está ali a pressão, a influência, a gente não vai conseguir. Mas que bom que a gente tem amigos, que bom que a gente tem pessoas que olham por nós. Olha, uma amiga minha, né? assim, só lembrando, ela ontem encontrou comigo e disse assim, Leila, eu tive um sonho pavoroso, um pesadelo, um sujeito horrível, com as mãos assim sangrentas, me apertava, e eu tentava gritar, eu estava imóvel na minha cama, eu gritava meu marido, mas a minha voz não saía, aí ele falou, eu vou te matar. Aí eu me lembrei de você, que você fala, eu sempre falo com as minhas amigas, grita Jesus. Porque Jesus é uma fórmula tão poderosa. Ótimo. Aí ela lembrou e gritou, Jesus, Jesus. Aí aquela sombra sumiu. E ela falou, Leila, o que é isso? Eu falei, minha irmã, eu sei que você não é espírita, não acredita nessa realidade espiritual que nos assombra, né? Mas você reagiu muito bem. Tem que gritar Jesus quando você estiver passando aperto. Grita Jesus. Né? Grita Jesus. Era aí que eu queria chegar, né? Às vezes não consegue fazer oração. Então grita Jesus, são 2 sílabas. É verdade, 2 sílabas. É incrível também como funciona. Né? E como funciona. Eu, nos meus momentos piores da minha vida, que eu já botei o pé na cova uma porção de vezes com ameaça de obsessor, que eu já escrevi assim... 2 livros psicografados e de reencontro com os meus obsessores do passado, e muitas vezes eles me ameaçaram muito, eu ia acreditando que eles seriam capazes de me matar, eu fiquei passando muito mal.
Então, quando você aprende a lidar com essas forças que trazem essas ideias, você grita Jesus, meu irmão. Grita com toda a força do seu peito. Grita, Jesus me ajuda. Que aí aquilo tudo vai diminuindo e a sua vontade volta a estar poderosa, porque a vontade da gente diante desses espíritos obsessores, ela fica fraquinha, a gente vai se deixando levar por essas forças poderosas, porque como ele já não conhece do passado, nenhum obsessor vai te obsidiar de graça. Exatamente. E é bom lembrar também, né, o Leila e Rosália, que o hábito da prece também vai criando uma camada protetora. É um escudo protetor. Você ter o hábito de ler o Evangelho ou uma leitura edificante, fazer a oração ao levantar, logo antes de levantar, quando acorda de manhã, já faz uma oração, fazer uma visualização de proteção mesmo, né? Basta você dar à sua mente um comando de que eu estou protegida, Jesus está comigo, está na minha frente, entrar em sintonia com o seu guia espiritual. Isso tudo vai criando essa aura, vai criando essa proteção. Então, o hábito da prece ajuda também nos momentos mais difíceis, porque realmente a gente pode dizer que em vários casos de suicídio, a maior parte deles, existe a influência espiritual. Muitas vezes, não no ato em si, mas em toda a condução até chegar àquele momento, né? E aí a gente também pode falar de como é essa passagem, né? Que seria um atenuante, né? No caso, quando você se suicida por conta de influências espirituais, que é diferente de quando você se suicida para poder, por exemplo, se vingar de alguém, como nós já falamos no programa, um dos programas, né? É verdade. Todo ato, todo nosso ato, toda nossa escolha tem agravantes e atenuantes. Nós somos seres conscientes, né? Nós somos seres inteligentes, na verdade. Nem sempre conscientes, mas nós somos seres inteligentes. Então, a gente pode tomar consciência de que os nossos atos repercutem no universo todo. Sim. Né? Como disse Hermínio Miranda, não se toca numa flor sem incomodar as estrelas. Nós estamos todos interligados. Emmanuel também fala isso, quando o homem cai, toda a humanidade cai com ele. Quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Mostrando, meus irmãos, que o filho da nossa vizinha ou o nosso irmão suicidou, está machucando a humanidade inteira. Esse ato contra as leis de amor de Deus tem atenuantes, claro, né? A pessoa erra por ignorância. Eu gosto muito quando os espíritos dizem isso a respeito de todos nós. Eles dizem assim, vocês não são maus, são ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar o sentido da vida. Então, nós vamos encontrar muitas vezes nesse mês para falar sobre isso. Porque Bruno Bettelheim, que é um grande educador, parceiro de Emília Ferreiro, também suicidou. E essa frase dele, que eu mais gosto, ele diz assim, o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a uma criança é o sentido da vida. O que você está fazendo aqui, meu irmão? De onde você veio? Para que você serve? E para onde você vai? Essa cultura, esse ensino de Jesus sobre o sentido da vida, cabe a todos nós a divulgação desses ensinos. Agora, não vamos acertar sempre, né, Rosário? Com certeza. A gente fez um esforço danado e a pessoa não entendeu nada. Não, e é bem legal a gente também sair desse programa com essa reflexão de que o suicídio é um problema nosso. Nosso. Né? Não é o outro, o suicídio é um problema nosso. Nós estamos nesse mês, né, que é um mês de valorização da vida, um mês de prevenção ao suicídio, um mês que a gente realmente precisa falar, né? Antigamente,
a mídia não falava sobre o tema, achava que era importante não falar. Até porque ia para o fogo dos infernos, Exatamente. Né? A gente tinha uma Hoje, cultura bem drástica. Já é o inverso, né? Hoje já existe realmente um campo de diálogo aberto para que a gente estude mais sobre essa temática. E a gente pensa muito, quando a gente vai procurar na mídia, a dimensão material do suicídio, que já é horrível, né? Já é uma ausência horrível. E a gente tem dividido com vocês a dimensão espiritual do suicídio. Então, que a gente saia realmente desse nosso encontro com essa consciência de que o suicídio ele é um problema de todos nós. E todos nós precisamos estudar, precisamos colocar em prática tudo que nós temos lido, orar e confiar, como diz a música. É verdade. Você sabe que eu mesmo não gosto de nada que fica muito em cima, que eu tenho medo de pular. Olha só. Os meus obsessores podem dizer assim, ô Leila, olha só, pula. Pular. E eu eu sucumbi à ideia, né? Não, brincadeira, viu, meus irmãos? Isso aí não... Com a proteção de Jesus agora, fazendo a opção pelo trabalho que a gente faz com Jesus e por Jesus, essa opção não existe mais. Exatamente. Vê, irmão, que cintilam lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintilam lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. Que a luz, né, de Jesus possa revigorar os nossos corações, que nós possamos ter assim noites de muita paz, de muito refazimento e dias de muita reflexão, né? Sempre com Deus, sempre orando, sempre confiando. Grande beijo. E aí, Soninha? E aí nós precisamos lembrar de Jesus, né? Quando ele diz, amai os vossos inimigos. Então, ore por você. E ore também por todos aqueles que ainda não encontraram ou que se esqueceram de Jesus. E é bom também lembrar o número que nós temos gratuitamente, que é o 188, né? Para aquele que não tenha coragem de falar com alguém mais próximo, né? Que quer permanecer no anonimato, mas que sente toda essa angústia, ou até mesmo ouve essas vozes. Então, um grande beijo, muita força, estamos juntos. Isso mesmo, meus irmãos. Você pode estar aí perguntando, como que Deus permite o assédio desses obsessores na nossa vida? Como que existe essa permissão? Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo programa. Como você se fortalecer para não ser levado por uma ideia que não vai lhe fazer bem. Isso tudo a gente vai dizer.
E se você está precisando de um ombro amigo, lembre não só do 188, lembre do nosso programa também. Pode mandar sua dúvida, sua pergunta. A gente se sente muito honrado em compartilhar com você a sua dor, porque a sua dor é a minha também. Nós ficaremos muito honrados se você entrar no nosso programa, se você ouviu de alguma forma, alguém te recomendou, porque o programa agora pode ser compartilhado, né? Você pode passar para os seus amigos esse tema. Você nos dá uma grande honra e uma grande felicidade, tá bom? Fique com Deus, acredite em você mesmo, você é um ser especial, não vai morrer nunca. Essa é uma notícia maravilhosa, nós não vamos morrer nunca e temos múltiplos mundos habitados para nos acolher, basta que a gente queira desenvolver a nossa emoção para o lado do amor. Muita paz para todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.